Salmo de número 30. Vamos mesmo assentados como os irmãos e as irmãs estão, mas vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Amém. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado mais uma vez por estarmos reunidos como igreja, como um povo de propriedade exclusiva do Senhor, Pai, povo comprado pelo precioso sangue do Teu Filho na cruz. Ó Pai, nós suplicamos a graça do Senhor sobre nós, pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, para que o meditar do nosso coração e as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis na presença do Senhor, Pai. Abençoa-nos e fala conosco, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós vivemos uma época muito interessante na história da humanidade. Esses dias são dias muito conturbados, mas é interessante nós observarmos como as verdadeiras fortunas são gastas e muitos esforços tecnológicos, inclusive, são utilizados para entretenimento das pessoas, para manter as pessoas longe da dor, do sofrimento. O mundo pós-moderno é um mundo de sonhos, um mundo de quimeras, um mundo de ilusões efêmeras, ilusões passageiras. A grande verdade é que nós queremos que os doentes vivam a sua enfermidade nos hospitais, os pobres vivam a sua pobreza nas favelas e nas periferias das cidades, os que sofrem problemas emocionais ou algum tipo de neurose vivam afastados da sociedade, em casas de repouso. Os velhos são afastados do convívio da sociedade e passam a viver em casa de repouso ou em casas dedicadas especialmente ao tratamento de pessoas da terceira idade. Os bêbados, os drogados devem ser internados em clínicas de tratamento especial. Os depressivos, os emocionalmente instáveis, devem viver com seus analistas. Os shoppings são lugares limpos e seguros para que, ao passearmos tranquilo com as nossas famílias, com os nossos amigos, pelo menos tenhamos a impressão de que nós estamos seguros, de que nós não devamos nos preocupar nem com o presente e nem com o futuro. Mas a realidade por trás de tudo isso é diferente, porque na realidade nós vivemos um tempo de muita insegurança. Só nos apercebemos disso quando nós estamos sós,
ou quando a tristeza, o pranto, a decepção batem à porta da nossa vida. Nós estamos num bairro em Belo Horizonte, que é um bairro de classe média alta, um bairro onde moram muitos políticos, banqueiros, empresários, e a insegurança que se vive é muito grande. Na realidade, nós nos tornamos reféns dentro da nossa própria casa. Esse é o mundo em que nós vivemos. O salmo que nós acabamos de ler, queridos, ele é atribuído a Davi. O nome de Davi está aí, Salmo de Davi, ou numa tradução do hebraico, Salmo para Davi, mais literalmente do hebraico. O contexto desse salmo ele é meio obscuro, nós não conseguimos identificar o contexto, não nos é informado sobre a situação que o salmista enfrentava no momento que ele escreve esse salmo. Mas ele retrata aqui uma experiência de tristeza, de sofrimento, causados talvez por motivos externos, por motivos alheios à vontade do salmista. Há quem afirme que o salmo é de data posterior a Davi, talvez por causa do título do salmo, porque o salmo se refere à casa de Deus. A casa, para alguns comentaristas aqui, é o templo, e Davi não viu a concretização do templo. A construção do templo foi posterior a Davi, foi Salomão quem construiu. Mas eu particularmente creio que foi Davi que compôs esse salmo, mesmo que algumas análises apontem em direção ao contrário. Ele fala aqui de inúmeras situações, de inúmeras dificuldades. Nós podemos dividir esse salmo em 3 partes. A primeira parte, dos versículos de 1 a 5, nós vamos encontrar o salmista falando do livramento de Deus. E ele convida os povos, ou ele convida aos crentes, ao povo de Deus, para que louvem ao Senhor com a sinceridade do seu coração. Ele termina o versículo 5 dizendo, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ou em uma outra tradução, o choro pode durar toda uma noite, mas pelo amanhecer vem a alegria. A segunda parte do salmo, dos versículos de 6 a 10, nós vamos encontrar o salmista admitindo ter pecado contra Deus. Ele fala que ele confiou excessivamente nos bens materiais, e isso para ele é um pecado contra Deus. Quando ele diz, quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Lê do engano daqueles que colocam a sua confiança nos bens materiais, efêmeros e passageiros, transitórios. Mamãe sempre dizia para nós, quando nós éramos pequenos, ela dizia assim, filho, caixão não tem gaveta, o que você faz fica aqui. Ninguém leva nada desse mundo. E o salmista admite isso. Ele diz que sua confiança estava nos bens efêmeros e transitórios. Mas ele também admite que se Deus não perdoar o seu pecado, ou se Deus tirar a sua vida nesse estado, que proveito Deus terá? Ele diz aí, que proveito obterás do meu sangue quando baixa a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará a ele a tua verdade? É como se ele estivesse dizendo, Senhor, perdoa o meu pecado, porque se eu morrer no meu pecado, que louvor eu vou trazer para o teu nome? Os mortos não podem louvar ao Senhor. Calvino vai um pouco além comentando esse salmo e diz, Davi não trata declaradamente do que fazem os mortos, ou quão ocupados vivem, mas que simplesmente considera o propósito pelo qual vivemos este mundo, a saber, para que reciprocamente declaremos a glória de Deus. E a terceira e última parte desse salmo, nos versículos 11 e 12, Davi como que retoma o assunto principal do salmo, que é o louvor, a gratidão, mas ele inicia dizendo, converteste o meu pranto em folguedos.
Numa outra versão diz assim: converteste o meu pranto em dança. E é interessante essa outra tradução, porque a palavra traduzida aqui do original hebraico para folguedos, ela pode sim ser traduzida como dança, e as versões mais antigas traduzem assim. E Calvino, comentando esse versículo, ele diz: pelo termo dança, o salmista não tem em mente aqueles movimentos físicos devassos e profanos, mas uma sóbria e santa exibição de alegria, como aquela que a Santa Escritura menciona quando Davi transportou a arca do concerto para o seu lugar. Está lá em 1 Samuel 6,16, se os irmãos, como bons cristãos de Bereia, quiserem conferir a hora que chegar em casa. E é exatamente dessa expressão de Davi, converteste o meu pranto em dança, que eu queria conversar um pouco com os irmãos e irmãs nesta manhã. Nós falamos, como eu já disse no primeiro culto, sobre alguns motivos para o sofrimento, e como agora nós podemos transformar a dor, o sofrimento, o pranto em dança. Eu vejo alguns motivos. O primeiro motivo que eu vejo para que nós transformemos o nosso pranto em dança é quando nós reconhecemos verdadeiramente o nosso pecado e transformarmos esse pecado em verdadeiro arrependimento na presença de Deus. A grande verdade, queridos, e os pastores que estão aqui devem concordar comigo, que as nossas igrejas estão cheias de pessoas enfermas, pessoas doentes espiritualmente, pessoas que ainda não entenderam que o seu pecado é contra Deus, pessoas que ainda não compreenderam, que não reconheceram o seu pecado e ainda não o confessaram, e se já o identificaram, ainda não estão dispostas a deixar o pecado. E eu creio que a maior contribuição que a pós-modernidade traz é o relativismo. Em outras palavras, o relativismo ele quebra os absolutos. E a sociedade na qual nós estamos inseridos, ela na realidade não reconhece os absolutos que a própria palavra de Deus coloca diante de nós. Para essa sociedade na qual nós estamos inseridos, pecado não deve ser tratado como pecado, mas deve ser tratado como comportamento, como opção. E nós vemos isso sendo disseminado na mídia de um modo geral, e nós encontramos pessoas que muitas vezes afirmam isso. Pessoas que não estão dispostas a reconhecer que o pecado, ou a vida que vivem muitas vezes é uma vida de pecado diante da santidade de Deus. Pessoas que fazem da infidelidade conjugal e outras práticas relacionadas a essa área, simplesmente de uma forma de comportamento, que tratam isso naturalmente. Há alguns meses atrás, o padre da igreja do bairro onde a nossa igreja está, nós somos amigos, nós almoçamos juntos de vez em quando, conversamos às vezes algum assunto teológico, ele me enviou um casal para conversar comigo. Evidentemente, porque ele não é casado, então ele indicou para conversar. E o casal chegou, um casal do bairro, mora numa casa muito bonita, são dois profissionais, e eles chegaram, e o grande problema que eles estavam vivendo é que, na realidade, eles viviam uma vida, um casamento aberto, onde ela tinha um namorado e ele tinha uma namorada. Onde, às vezes, era o dia dele levar a namorada para dormir na casa dele, e ela ia dormir na casa da filha. E quando era o dia dela, e eu comecei a conversar com eles e comecei a mostrar que aquilo era pecado diante de Deus. E que eles precisavam reconhecer que eles estavam pecando primeiramente contra os princípios de Deus.
Então as pessoas tratam o pecado de uma forma muito natural, como uma opção, como se a coisa fosse apenas um comportamento. E aí as pessoas vão adoecendo espiritualmente. E quando elas adoecem espiritualmente, elas também adoecem emocionalmente. E quando adoecem emocionalmente, elas adoecem fisicamente. E as pessoas não se apercebem disso. Então nós precisamos entender, queridos, que o pecado precisa ser confessado e precisa ser deixado. As pessoas muitas vezes dizem, e eu já enfrentei várias situações assim no gabinete pastoral: pastor, eu tenho direito de ser feliz. Alguns meses atrás eu conversei com um casal que já estavam no 3º casamento e ele dizia para mim: pastor, eu tenho o direito de ser feliz. Até hoje eu não encontrei a felicidade. Eu disse para ele: a única coisa que o irmão tem direito é de criar vergonha na cara. Encarar a sua vida com responsabilidade diante de Deus. Eu sou muito direto, o reverendo Leonardo sabe que eu sou muito direto. Comigo não tem meio termos. Falei, a única forma que tem. Eu disse para eles assim, eu disse: vocês dois são cristãos, vocês estão saindo de um relacionamento. Eu disse para ela: você está saindo do 1º casamento e ele está saindo do 2º. Eu dou um tempo para vocês resolverem a situação de vocês. Se vocês não resolverem a situação, infelizmente eu vou ter que levar vocês ao conselho e aplicar a disciplina eclesiástica. 2 semanas depois ele chegou com a certidão de casamento, os dois me procuraram e falaram: pastor, está aqui. Nós resolvemos a nossa situação. E ele disse assim: e eu espero que seja a última, pastor. Eu falei: eu também espero. Então, queridos, nós precisamos entender que muitas vezes aquilo que a gente faz, e nem tudo que a gente faz, que é aprovado pela sociedade, é aprovado por Deus. Deus é santo. E Deus espera que aqueles que são seus filhos também sejam santos. Se nós olharmos no Antigo Testamento, nós vamos ver Deus dizendo para o povo: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E alguém pode dizer: ah, pastor, isso está só no Antigo Testamento. Abra lá em 1 Pedro e vocês vão ver Pedro dizendo: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Davi mesmo reconheceu isso. Se nós olharmos para o Salmo 32... é só virar a página, nós vamos ver Davi dizendo: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O que Davi está reconhecendo é que o pecado não confessado e deixado, ele adoece. A alma, as emoções, o físico. Quando nós olhamos para o Salmo 51, nós vamos ver Davi confessando o pecado, Davi dizendo: pequei, contra ti somente pequei. Portanto, tu serás justo no teu julgar. Não é isso que ele diz? Só que no versículo 12 do Salmo 51, ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Quando? Quando o pecado é confessado e deixado. Quando o pecado é confessado e deixado, a alegria volta, a alegria se instala novamente na nossa alma, na nossa vida, e aí nós podemos ver Deus transformando a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso pranto, em alegria, em folguedos, em dança. Mas nós vemos um outro motivo, queridos. O segundo motivo que nós vemos para que nós possamos transformar o pranto em dança é quando nós entendermos que a provação é bênção de Deus na nossa vida. E que a provação vem sobre as nossas vidas como meio de graça. E talvez seja essa uma das características mais interessantes do cristianismo: a provação. As pessoas muitas vezes não entendem como nós, em meio a muitas lutas e dificuldades, somos pessoas alegres. Como nós, em meio à nossa luta, nós olhamos de uma perspectiva diferente. Nós aprendemos com o irmão do Senhor Jesus, Tiago, quando ele diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então nós precisamos encarar a provação
como bênção de Deus na nossa vida, como meio de graça. Eu gosto muito de Deuteronômio 8, um dos textos que eu mais gosto e que eu costumo dizer para as pessoas é o meu travesseiro, porque pastor não está imune à dor, a sofrimento, a angústia, a depressão. Há 2 semanas atrás, um colega nosso tirou a vida, deu um tiro de espingarda na cabeça. Estava passando por um momento de depressão. Pastor, nós não estamos imunes ao sofrimento. Mas o meu consolo, muitas vezes, é Deuteronômio 8. Então, quando eu tenho algum motivo de tristeza, alguma decepção, eu vou para Deuteronômio 8, porque lá em Deuteronômio 8, Deus fala para o seu povo por que a provação veio. Por que a provação veio? Ele diz assim, Deus te guiou, versículo 2 de Deuteronômio 8, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. A provação vem sobre a nossa vida, porque Deus quer provar o nosso coração. Como é que eu sei se o meu coração vai continuar firme diante de Deus? Como é que eu sei que os meus pés não vão vacilar? Quando a provação vem. Quando a provação vem. Eu me lembro quando nós estudávamos em Recife, fiz seminário em Recife, tinha um senhor que era zelador de uma casa que ficava do lado de um orfanato, e nós visitávamos sempre esse orfanato, e o reverendo Elias Medeiros morava nesse orfanato e ajudava a cuidar ali, e um dia, conversando com o zelador da casa vizinha, que era um homem um dia o vizinho, conversando com o zelador do orfanato, o dono da casa vizinha não cria em Deus, e ele conversando com o zelador do orfanato, que era um homem que tinha poucas letras, né? Sabia ler a Bíblia, aliás, ele foi alfabetizado lendo a Bíblia, e aquele homem chegou para ele e disse assim, eu tenho uma pergunta para você. Deus sabia que se pedisse para Abraão o seu filho em sacrifício, Abraão ofereceria? Ele disse sim, Deus sabia. E por que Deus pediu? E aquele homem, na sua simplicidade, disse assim, doutor, Deus sabia, mas Abraão não sabia que ele era capaz de fazer aquilo. Por isso que Deus pediu, para que Abraão pudesse compreender que ele era capaz de fazer o que Deus estava pedindo. E é exatamente isso, queridos. Nós só vamos saber se o nosso coração irá permanecer firme quando a provação vier sobre a nossa vida. Portanto, nós podemos e devemos olhar para a provação e ver como uma forma de Deus abençoar a nossa vida. Jesus nunca afirmou que a vida dos seus discípulos seria fácil. Pelo contrário, ele disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Enganam as pessoas aqueles que dizem que a nossa vida aqui é uma vida de prosperidade e de bênção. Nossa vida é uma vida de luta. O Senhor Jesus Cristo diz lá em Mateus 5:10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. No versículo 11 ele diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. No Evangelho segundo João, no capítulo 16, versículo 33, ele diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A grande verdade, queridos, é que o mundo não consegue suportar pessoas como nós,
Pessoas que, em meio à dor, ao sofrimento, têm esperança e têm até uma alegria diferente. Porque nós sabemos que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Nós cremos nisso. E nós esperamos que isso seja verdade na nossa vida. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. O apóstolo Paulo viveu essa realidade. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta para os filipenses, ele dizia o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo tinha coragem de dizer, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Era um homem que tinha tudo. E se ele renunciasse ao cristianismo e voltasse ao judaísmo, ele teria a posição que ele tinha antes. Mas ele simplesmente disse, olha, eu renunciei a todo e eu considero tudo isso como nada perante a sublimidade do Evangelho. Então nós precisamos entender, queridos, que a provação, a dor, o sofrimento, eles vêm como bênção de Deus na nossa vida. Eles vêm como bênção de Deus na nossa vida. Há um outro aspecto também que eu quero abordar com os irmãos e irmãs, e eu já caminhando para o final, é que nós precisamos também entender que quando Deus envia sobre nós a provação, Deus está também trabalhando a nossa autossuficiência. E nós precisamos entender isso. Precisamos entender que a nossa autossuficiência não nos leva a nada. A nossa autossuficiência é nada diante de Deus. E nós precisamos transformar essa autossuficiência em fé. Veja o que o salmista diz no versículo 6. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. É um homem autossuficiente. É um homem que tinha tudo. Ele se bastava a si mesmo. Jamais serei abalado. Depois ele reconhece que a autossuficiência é pecado diante de Deus. Nós vamos ver esse Davi, por exemplo, lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 24, mandando realizar o censo em Israel. Os versículos 9 e 10 falam que ele dá a Joabe uma ordem para que ele possa fazer o recenseamento. E aí, quando vem o resultado, Joabe diz assim, havia em Israel 800.000 homens de guerra, que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Versículo 10 diz assim, sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, muito pequei no que fiz. Ele reconhece que aquilo que ele mandara fazer era vaidade do seu coração. Imediatamente ele reconheceu que ele não deveria ter feito aquilo. Aquilo era apenas uma forma dele se auto-vangloriar, era apenas uma forma de autoconfiança. Era uma forma de mostrar a sua autossuficiência. Mas ele reconhece que aquilo era pecado. Davi era uma pessoa fantástica. Porque quando Davi pecava, imediatamente ele fazia o quê? Pequei. Ele reconhecia o pecado, ele se voltava para Deus. Ele pedia perdão, ele se humilhava, ele deixava aquela vida pecaminosa. Eu li uma história, há muitos anos atrás, talvez alguns dos irmãos e irmãs tenham lido, a história de uma jovem que ficou quadriplégica. O nome dela é Johnny. Johnny era uma adolescente, como qualquer dos adolescentes, alegres, muitos amigos, corria para todos os lados, era uma excelente atleta, gostava muito de esportes radicais, embora na época da sua adolescência não era esse o nome utilizado. Mas em 1967,
ela foi mergulhar juntamente com a sua irmã numa praia nos Estados Unidos. Quando aconteceu esse acidente com ela, e ela ficou quadriplégica. Apenas os olhos e os lábios mexiam. Ela se sentiu arrasada, ela pesava na época 57 quilos. E depois de alguns meses ela saiu do hospital pesando 36 quilos. Paralisada do pescoço para baixo. E ela mesma conta a sua experiência. Ela diz assim: durante os primeiros meses, até durante os primeiros anos, fiquei absorta com as perguntas não respondidas sobre o que Deus estava tentando ensinar-me. No âmago do coração, eu provavelmente esperava que, ao entender as ideias de Deus, aprenderia uma lição e Ele então me curaria. Calculo que todos os cristãos com experiências semelhantes à minha voltam-se para o livro de Jó a fim de conseguir as respostas desejadas. Jó foi um homem de coração reto que sofreu muito mais do que se possa imaginar. Estranhei, porém, ao notar que o livro de Jó não responde às perguntas do porquê Deus permite que as tragédias aconteçam. Sabe-se apenas que Jó apegou-se a Deus e Deus o recompensou. Perguntei a mim mesma se era isto que Deus queria de mim. Deixei de exigir uma explicação de Deus para depender humildemente dEle. Bem, estou paralítica, é horrível, detesto essa situação, mas poderá Deus ainda usar-me mesmo paralítica? Mesmo paralítica, poderei ainda adorar a Deus e amá-lo? Então, Ele me ensinou que eu podia. Pode ser que a dádiva de Deus para mim tenha sido a minha completa sujeição a Ele. Jamais serei autossuficiente. E se um dia chegar a sê-lo, Deus será expulso da minha vida. Estou consciente da sua graça para comigo a cada momento. Quando eu acordo de manhã, deitada de costas, esperando que alguém venha até a minha cama para vestir-me, é que vejo o quanto necessito dos outros. Não posso nem mesmo pentear o cabelo ou limpar o nariz sozinha. Tenho, porém, amigos que cuidam de mim. Tenho a beleza do panorama com o produto da minha arte. Posso até mesmo sustentar-me financeiramente. O sonho de toda pessoa aleijada. A paz que realmente vale é a paz interna. E essa dádiva tenho recebido de Deus, que a tem dado com abundância. Johnny casou-se. Mesmo quadriplégica, ela encontrou um homem que a amava, casou-se com ele. Ela pinta quadros com a boca, segura os pincéis com os dentes e pinta quadros maravilhosos. E depois que ela experimentou a graça restauradora de Deus na sua vida, ela jamais deixou de pregar o Evangelho para as pessoas. Ela viaja o mundo inteiro fazendo palestras, falando do amor de Cristo, do amor de Deus na sua vida. Ela fala de como Deus trabalhou a sua autossuficiência, transformando em humildade diante de Deus. E de como Deus transformou aquele acontecimento, aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento em alegria. A alegria de saber que Deus cuida dia após dia de cada um de nós. Deus cuida dia após dia de cada um de nós. É isso que nós precisamos entender, queridos. E o salmista entendeu isso. Nós não somos nada diante de Deus. Somos instrumentos de Deus. Deus quer trabalhar a nossa vida. Deixa eu terminar. Eu sempre gostei muito de circo. Talvez porque meu pai, na sua juventude, tenha trabalhado em circo. Ele fugiu de casa com 17 anos e entrou num circo que passava lá pelo interior de Goiás, onde ele morava. E ele foi trapezista.
E ele contava isso para a gente com muita alegria, mas, ao mesmo tempo, havia uma certa tristeza, porque ele teve que sair de casa fugido do pai. E eu sempre fui fascinado pelo mundo do circo. Todas as vezes que tem um circo, em Belo Horizonte, eu vou. E se eu estou em outra cidade e tem um circo, eu tenho um tempinho vago, eu vou. Eu não me canso de ver. Mas o que mais me impressiona no circo é o trapézio mesmo. Eu fico olhando o trapézio e eu fico vendo aquelas piruetas que os trapezistas dão, a coragem que eles têm de se lançar de um trapézio para o outro, a coragem que eles têm de saltar dando piruetas, certos de quando eles chegarem no lugar certo, as mãos do outro estarão estendidas e vão segurá-los. Assim também é a nossa vida, queridos. Assim também é a nossa vida. Se nós, muitas vezes, não tivermos a coragem de nos lançarmos nos braços de Deus, nós jamais compreenderemos, jamais chegaremos à compreensão da grandeza do amor desse Deus. Se nós não tivermos coragem de nos lançarmos nos braços desse Deus, jamais chegaremos a compreender o tamanho, a dimensão da graça de Deus na nossa vida. Nós precisamos largar tudo aquilo que nos amarra, todos os sentimentos mesquinhos que nos prendem e nos lançarmos nos braços amorosos do Pai, para podermos experimentar esse amor. A verdade, queridos, é que tem tanta gente amarga, tanta gente rancorosa, tanta gente com o coração cheio de amargura à nossa volta, pessoas que ainda não experimentaram verdadeiramente o amor de Deus. Eu fui capelão e administrador do seminário nosso lá em Campinas, e eu me lembro que um dia chegou um gaúcho lá no seminário, e seminarista é muito brincalhão. E os colegas tinham a mania de se abraçarem nos corredores, era assim, um ambiente. E um dia chegaram dois alunos lá no meu gabinete, lá no seminário, e disseram assim: pastor, o gaúcho está ofendendo as pessoas, o senhor precisa conversar com o gaúcho. E aí eu chamei o gaúcho para conversar e falei: o que está acontecendo? Seus colegas vieram aqui. Ele disse: sabe o que é, pastor? O negócio é o seguinte: eu sou macho e eu não aceito que ninguém fique encostando em mim. Homem, pega em mim. Eles têm mania de ficar abraçando, de ficar pegando. Eu sou macho. Macho não topa esse negócio. Tá bom. E aí, no culto, eu falei: olha, irmãos, por favor, vamos respeitar o nosso colega, o nosso irmão aí. Ele não gosta de certas intimidades, por favor. Passados não menos do que 2 semanas, ou pouco mais do que 2 semanas, me chamaram, falaram: pastor, vai lá no prédio dos solteiros que está tendo um problema lá. E eu, na hora, eu falei: é o gaúcho. E aí eu cheguei lá, e quem me procurou foi um veterano. Ele não estava sabendo o que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, eu vi no quarto assim, e eu escutei que estava todo mundo chorando dentro do quarto. Eu falei: o que aconteceu? Era o quarto do gaúcho. Aí eu bati na porta, quando abriram, eu vi lá meia dúzia de colegas, chorando, abraçados, e o gaúcho no meio. Aí eu entrei: o que está acontecendo, por favor? Aí o colega foi: pastor, deixa eu contar. Sabe o que aconteceu, pastor? Nós estávamos aqui estudando, e o gaúcho entrou, fechou a porta e disse assim: por favor, me abracem. Eu preciso sentir que eu sou amado, que eu sou querido. Eu preciso sentir esse amor que vocês têm para dar para as pessoas. E nós então começamos a chorar e nos abraçamos, pastor. Só isso que aconteceu.
Só isso que aconteceu. E a partir daquele momento, o cara que mais abraçava os outros no corredor era o gaúcho. Continuou sendo macho, evidentemente, mas abraçando as pessoas. Sabe, queridos, às vezes a gente precisa experimentar esse amor de Deus. Nós precisamos deixar a amargura, o ódio, o rancor. Precisamos nos abrir para a vida que Deus tem para nós, porque a vida que Deus tem para nós é abundante, é repleta de alegria. Mesmo em meio às lutas, às dificuldades. Nossas igrejas estão cheias de pessoas com conhecimento bíblico incrível. Conhecimento teológico de fazer inveja. Uma lista imensa de realizações. Mas pessoas que não se abriram ainda para a obra de Deus na sua vida. Pessoas que não experimentaram o amor de Deus realmente, verdadeiramente. Pessoas que não aprenderam a transformar o pranto em dança. Transformar o pranto em dança significa, como eu disse de manhã, deixar Deus ser Deus na nossa vida. Abraçar a Deus, sentir o amor de Deus. E muitas vezes esse aconchego de Deus é demonstrado na vida daqueles que convivem conosco, dos nossos irmãos. A nossa igreja lá em Belo Horizonte é uma igreja muito acolhedora, né, reverendo? Todo mundo se abraça. Todo mundo se abraça. Porque nós aprendemos, se uma das coisas, um dos motivos pelos quais Deus nos deu os braços, é para que a gente possa abraçar as pessoas. Que nós possamos, irmãos, aprender com o salmista a verdadeiramente transformar o nosso pranto em dança, que nós possamos experimentar o amor de Deus em toda a sua plenitude, que possamos nos lançar nos braços do nosso Deus e gozar da companhia constante do nosso Deus no nosso dia a dia. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Vamos orar? Ó Pai, eu não conheço os meus irmãos que aqui estão nesta manhã, mas Tu conheces, Pai. Eu não sei, Pai, se algum desses irmãos e irmãs que aqui estão vivendo, Pai, um momento de tristeza de alma, mas Tu sabes, Pai. Mas uma coisa eu sei, Pai, uma coisa eu tenho certeza, é que a Tua palavra nos diz que o Senhor quer transformar o nosso pranto em dança, em alegria, em foguetos. Portanto, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que ninguém saia daqui esta manhã, Pai, sem encontrar a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido para a sua existência, Pai, sem se jogar nos braços ternos e misericordiosos do Senhor, para experimentar, Senhor Deus, o amor, a graça, o perdão, a misericórdia, Pai. Toma-nos nas Tuas mãos, Pai. E apesar, Senhor Deus, de momentos difíceis, ensina-nos, ó Pai, a vivermos a verdadeira alegria. A alegria que vem da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A alegria que vem do trono da graça, da misericórdia do Senhor. E que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo, já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque a Tua graça, somente a Tua graça nos basta, Pai. Alivia, Senhor Deus, o fardo daqueles que estão sobrecarregados. Restaura o coração daqueles que estão entristecidos, ó Pai. E abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém.